Por um bom tempo eu usei notebook, especialmente o MacBook, que tem teclas densas, teclas mais próximas, mas com travel de ativação um pouco mais curto. E isso fez com que quando eu fosse trabalhar na bancada, eu tivesse que comprar o tecladinho da Apple, que é o Magic Keyboard. Então eu uso esse teclado há muitos anos, por muito tempo, e amo ele é muito legalzinho. Porém, eu mergulhei no submundo dos teclados mecânicos e comecei a procurar um teclado que me atendesse, assim como esse me atende em 100% do dia. Porque se eu quero trabalhar fora de casa com um computador um pouco mais distante, eu consigo levar ele porque ele não pesa nem o tanto que um livro pesaria. Talvez ele e o Kindle, que é um leitor de livros que eu uso, pesem a mesma coisa e ocupa até basicamente um pouco mais só de espaço. Então na mochila isso aqui vai que ninguém nem percebe. Só que depois que a gente mergulha no submundo dos teclados mecânicos, a gente não consegue decidir muito bem o que a gente quer, então a gente fica comprando um teclado atrás do outro e tentando focar assim, não, agora eu quero esse teclado aqui e ele vai me atender 100%. A verdade é que ele pode até te atender 100%. Mas você vai querer comprar sempre mais um. E foi pensando nisso que quando eu fui comprar o meu primeiro teclado mecânico, a primeira coisa que eu fiz foi buscar por comparativos entre teclados da mesma marca ou de marcas diferentes e procurar pessoas que teoricamente usariam o teclado para a mesma função que eu, que não é basicamente jogar, e sim trabalhar, produzir por muito tempo numa determinada posição, enfim. Isso precisava estar num dos critérios de busca. E foi por isso que eu escolhi como primeiro teclado mecânico um teclado da Keychron, especialmente esse aqui, o K2, versão 2, que é um tecladinho meio retrô, meio gostosinho. Ó, nossa, é bom demais esse som. E aí eu comecei a entender, tentar entender, na verdade, sobre os teclados e tentar comparar ou buscar comparativos, mas eu não achei muito não. E aí, há uns dias atrás, eu fiz um vídeo desse aqui e acabei ganhando esse aqui, que é o Keychron C1, e eu fiquei muito na dúvida, meu Deus, Keychron K2 ou Keychron C1? E agora? Vou até fazer uma carinha aqui para ser a thumb do vídeo, peraí. Ok, thumb, né? Vou botar do outro lado também, peraí. Então hoje eu vou fazer um pequeno comparativo desses dois teclados, fazer alguns comentários também e nós vamos para o teste prático, porque nenhum review é completo se não tiver o som da teclinha. Seja muito bem-vindo, esse é o meu canal, meu nome é Marcelo Oliveira e aqui eu falo sobre um monte de coisas, não especificamente sobre teclado, mas como é uma coisa que eu estou vivendo recentemente, eu acabei trazendo esse assunto aqui para o canal também. Esse canal é meio focado em conselhos sobre o dia a dia, então se você quer um conselho meu, se inscreve aqui e aproveita e ativa o sininho de notificação, porque por aqui eu compartilho coisas de tecnologia, vlog do dia a dia e várias outras coisas que podem ajudar você, eu tenho certeza absoluta. Então pega o seu cafezinho, liga o seu lo-fi e vem comigo, porque a gente vai falar sobre o som desses teclados maravilhosos. Mas antes eu vou fazer alguns comentários. Vamos embora. É óbvio que quando a gente vai comprar um teclado, o som dele por si só não vai ser a única coisa que você vai buscar, na verdade. Porém, o que você precisa buscar em primeiro momento para escolher um teclado é o conforto. O quanto que esse teclado é confortável para que você possa passar horas e horas digitando sem dor nas mãos, sem problemas na coluna. Você pode pensar assim, mas como que um teclado vai causar problema na minha coluna? Vai. E muitos, não são poucos não. Mas o foco desse vídeo em especial é te mostrar um pequeno comparativo entre esses dois teclados que são da mesma marca, então eu acho que é um padrão de comparação até que válido, embora sejam de linhas diferentes, mas mesmo assim eu acho que vale a pena a comparação. Porque querendo ou não, a gente não vai sair comprando todos os teclados, mas se você puder comparar entre um e outro, talvez seja uma boa opção para você também. Eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei qual é o tamanho da sua mesa, eu não sei se você usa Windows, se você usa Mac ou até mesmo Linux, mas o que eu sei é que se você está nesse vídeo, você está procurando um teclado. Então eu vou começar falando sobre o Keychron K2, que foi o primeiro teclado que eu comprei tecnicamente mecânico. Bem, só para contextualizar, o teclado mecânico é um teclado que ele tem uma plate, ou seja, uma placa-mãe, que ela recebe um impulso que vem da tecla, na verdade vem do switch, que é acionado por meio do apertar da tecla. Então, o que faz esse som? Não é somente a tecla, não é somente o switch, né? É um conjunto de coisas. Por exemplo, a própria carcaça produz som, o próprio plate produz som, se ele é um teclado isolado acusticamente ou não, ajuda no som. E o tipo de switch principalmente. Por quê?
Porque existem switches de cores diferentes, switches que as cores na verdade são apenas sinalizações, mas essas cores elas mostram e classificam eles, colocam eles em caixinhas entre os mais barulhentos e os menos barulhentos. Por exemplo, na minha opinião, que não sou nada especialista nisso, os switches brown são os menos barulhentos, como esse, por exemplo. Já eu tive um teclado de switch azul que eu usei ele por um dia inteiro e me desesperei. Eu preferi que tivesse uma bomba dentro do meu quarto do que aquele teclado barulhento e acabei jogando ele fora. É claro que você pode dizer, nossa, que exagero, eu gosto de switch azul. Tudo bem, eu não gosto. Então, por que eu escolheria o K2? Mas eu vou começar pelo que você não pode escolher. Primeira coisa é pelo peso. Se você busca, por exemplo, um teclado leve, fácil de carregar, que não vai te atrapalhar em nada, esse aqui não pode ser uma opção. Sabe por quê? Porque ele é pesado. Eu não sei exatamente quanto ele pesa, mas com certeza é muito mais de 500 gramas. Muito mais que acho que uns 800 a 900 gramas que esse teclado pesa, tá? Então você tem um teclado de quase 1 quilo nas suas costas, talvez não seja uma boa opção para produtividade. Mas se você quer usar ele no seu escritório, aí sim vale a pena. Porque o fato dele ser pesado facilita para que ele não fique dançando em cima da sua mesa enquanto você vai fazendo sua valsa em cima do teclado. Outra coisa que vai te fazer não querer esse teclado é que se você quer teclas numéricas, se você precisa do numeral ali do lado, como por exemplo o pessoal que trabalha em banco, esse teclado não vai te ajudar, porque ele é como se fosse o teclado de um notebook, os números vão ficar aqui em cima. Então, aqui ó, na verdade, né? Então, eles não vão te ajudar muito não, né? Eu uso muito pouco, então para mim não faz a menor diferença eles serem aqui. O que eu prezo mesmo é pelo menor espaço na mesa, porque eu não uso o mouse tradicional, eu uso o Magic, como é que chama isso? Magic Trackpad. Então, já é muito grande ele, ter mais uma coisa enorme aqui não vai dar certo. Agora vamos para as coisas que vão te fazer querer ter esse teclado. A primeira delas é que ele tem um som muito bom, sim. Ele tem teclas dedicadas para subir e descer para um lado e para o outro. Para quem trabalha com programação, ter as teclas de page up, page down, home e end aqui ajudam demais. Então, talvez seja o seu caso, não sei. Outra coisa que pode te ajudar também é que esse teclado ele tem uma densidade de teclas muito grande. O que significa isso? Significa dizer que você tem um número de teclas num espaço menor. Então, se você é acostumado a digitar com os dedos mais abertos, isso pode te atrapalhar. Eu, sinceramente, nem sabia disso, então eu só tive que me adaptar mesmo. Embora, quando eu testei aquele outro, eu senti a diferença na prática. Até porque eu vinha desse teclado aqui, em que as teclas são tecnicamente mais espaçadas, e para mim ele é a referência de teclado. A referência de tecla para mim são essas. Porque eu uso tanto do MacBook quanto aqui do Magic Keyboard. Tirando o fato das teclas serem um pouco mais próximas e ter um número muito grande de teclas aqui, ele é 100% completo. Só não é mais completo porque não tem as teclas numéricas, por isso que chama de 75%. Eu acho que ele é 75%. Talvez 80, eu não faço ideia, mas é por aí. Um fator positivo é que ele tem bateria, então você pode usar tanto carregando na bateria, tanto no cabo, quanto a própria bateria, e ele atende sistemas Windows e macOS. Eu já vi alguns vídeos de pessoas falando que ele atende também o Linux, porém, com adaptações e muitas. Então, olha, não tenho conhecimento do Linux, não sei porque eu usaria ele, então para mim não vai atender. Todos esses teclados podem ser montados de forma diferente, por exemplo, alguns os switches são soldados e outros os switches não são, então não sei se isso vai fazer diferença para você. Para mim faria, porque eu gosto de tirar o switch e trocar às vezes. Agora vamos para o Keychron C1, né? Eu quero te falar K, mas não é C1. Primeira coisa que você vai ver de diferença aqui, ó, que ele é maior, tá? Esse modelo aqui, ele é cabeado, mas também tem ele com bateria. Eu senti que o travel, ou seja, a distância entre o início do aperto e a base é menor nele. Isso me deixou fascinado. Eu gostei do outro também, óbvio, né? Mas nesse aqui, ó... não sei, é diferente. Uma coisa que eu gostei foi da estabilização das teclas dele, ó. Ele vem muito estabilizado, isso é lindo demais. O outro, por exemplo, esse modelo em especial aqui, veio com um barulhinho diferente numa ponta. E esse aqui não, ó. Ao decorrer da tecla, todo o barulho é o mesmo, não faz diferença nenhuma. Uma coisa que para mim não faria falta são essas teclas aqui, ó. Mas elas vieram, então não vou arrancar. De resto, todas as teclas de funções estão aqui.
compatíveis com Mac e Windows também. Não tem bateria, mas ele vem com cabo cabeado, então você consegue usar do mesmo jeito. Outra coisa legal é que você vai conseguir usar os switches, ou trocar os switches, na verdade. Então você pode simplesmente escolher os switches que você quiser, ou comprar com o switch que você quiser, e depois comprar outros switches e trocar. Só se certifica que a sua versão é Hot Swappable, ou seja, onde que o switch pode ser trocado. Nossa, que shiftzão! Esse shift é enorme, agora que eu percebi. O outro não é assim, não. Esse shift aqui é muito grande mesmo. O que eu achei legal nesse aqui também é que ele tem as indicações de qual sistema que ele está usando, se é o Windows ou o Mac, e ele tem uma luzinha para o Caps Lock. A luzinha do Caps Lock faz a menor diferença para mim. Na verdade, nem as outras também faria. Então agora a gente vai para o teste de bancada, que é colocar esses dois na bancada e tentar digitar alguma coisa útil, como a música da Galinha Pintadinha. E aí, pessoal, gostaram do som deles? Eu espero muito que sim e que eu possa ter te ajudado a escolher o seu teclado, beleza? Lembrando que eles não são teclados para quem joga, na verdade eles podem ser para quem quiser, né? Mas assim, eu acho que eles não são as melhores opções para quem joga, eu não sei. Se for, deixa aqui nos comentários para me ajudar. O que eu sei é que para produzir eles são bons demais. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha e ativa as notificações para você receber os vídeos do canal. Porque eu sei que lá no início do vídeo que eu pedi para você se inscrever, você já se inscreveu, certo? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.